Eu desliguei o WhatsApp, se não começa, se alguém entra, já faz aquele barulho característico. Exato, exato. Então, Mário, a gente vai dar agora boas-vindas a todos os amigos que nos acompanham agora no Facebook, no usuário agora no Facebook do CEDAMP. Boa noite a todos e boa noite a todos os amigos aqui no Zoom também. Boa noite. O nosso Evangelho. Perfeito. Então vamos adicionar mais 2 pessoas aqui que estão entrando conosco. Então vamos todos nós nesse instante, elevando nosso pensamento até Jesus e a espiritualidade amiga da Casa de Militão e de todas as casas co-irmãs que conosco participam desse Evangelho na noite de hoje. E com esse sentimento maior, vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Sheila, que vai nos representar na prece de abertura do Evangelho da noite. Boa noite a todos os nossos irmãos. Vamos iniciar acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes e nos abrindo aos ensinamentos da noite, solicitando ao Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que nos dê todo o apoio necessário para absorver da melhor maneira possível todos os ensinamentos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e assim iniciamos a palestra especial da noite. Nós temos hoje a imensa alegria de recebermos hoje no nosso grupo o Mário Mas, que é psicólogo clínico, também comunicador e articulista da Rádio Boa Nova, né? Todos nós conhecemos, eu estava comentando com ele que todos nós conhecemos a voz dele, né? Pelas ondas do rádio. Então, Mário, muito obrigado por retornar ao CEDAMP, né? Nós dedicamos um mês de reflexões sobre valorização da vida no contexto do Setembro Amarelo, né? Mas com reflexões das mais variadas possíveis. E a gente encerra hoje, né? E hoje o tema é pluralidade das existências e aperfeiçoamento, que é o tema do... Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora a palavra é com você. Muito obrigado, Taiguara, pelo convite que vocês fizeram. Foi uma alegria estar com vocês. Agradecemos aos benfeitores espirituais. Esperamos que possamos sair mais enriquecidos dessas reflexões. E, aproveitando o convite do Centro Espírita Militão Pacheco, eu vou estudar hoje uma mensagem que o benfeitor escreveu através de Chico Xavier no livro O Espírito da Verdade, por Militão Pacheco, chamado O Espiritismo Pergunta. Nós vamos mergulhar nessa mensagem que é muito profunda, muito significativa, que vem mostrar para nós a visão da imortalidade e da pluralidade das existências. Fazendo desse modo, nós temos uma visão da nossa existência mais significativa. Sair dessa visão estreita de achar que a vida se resume no corpo e na existência física, mas entender que o corpo é uma experiência fantástica de crescimento do espírito e que, após adquirir as experiências daqui, voltamos para a pátria espiritual, continuando o nosso processo evolutivo. Então, o benfeitor Militão Pacheco, ele vai dizer: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos na Terra. Ele está falando isso faz muito tempo e parece que está falando dos problemas atuais, dessa convulsão social que estamos passando. E depois ele fala: olha para ti mesmo e mentaliza o futuro.
olha para ti mesmo, lembrando aquela colocação de Jesus, vós sois deuses. Essa divindade interna está latente, esperando para se desdobrar, para eclodir, né? Nós somos promessa de evolução e nós estamos no processo de crescimento, de evolução. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. O corpo físico define a atualidade do corpo espiritual. É importante esse conhecimento para nós sairmos da vitimização da existência, de achar que nós somos jogados no mundo, dentro de um corpo e de uma família, casualmente, acidentalmente, né? Nós estamos no mundo como um programa proposto pelos benfeitores espirituais de melhoria do planeta e o nosso aperfeiçoamento. O corpo que nos encontramos retrata o nosso perispírito, o corpo espiritual. E o perispírito vem da onde? É um corpo que apareceu do nada? Não, é um corpo que estamos investidos dele desde que começamos a nossa trajetória evolutiva no planeta. Então, o nosso corpo retrata o perispírito. Se nós apresentamos limites cognitivos, afetivos, sociais, se temos doenças ou saúdes, percepções ou restrições nas nossas percepções, são resultantes das nossas trajetórias evolutivas. O nosso corpo está apenas retratando como nos encontramos no perispírito. Se temos alguma coisa a reclamar da existência, nós podemos reclamar sim, para o espelho da nossa casa. Chegar lá e encontrar aquela pessoa que está no espelho e falar: o que você fez da sua vida até agora? É muito comum nós ficarmos brigando com os benfeitores espirituais, com Jesus, achando que eles são os responsáveis pelo estado que nos encontramos, né? Então, o autor dessa história toda, do que tem acontecido conosco, somos nós mesmos. O perispírito tem gravado, registrado toda essa trajetória milenar que estamos atravessando. E ainda continua Militão Pacheco. Já viveste quanto nós mesmos, já vivestes nós encarnados, quanto eles desencarnados. Já viveste quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do espírito as conquistas avançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Nós trazemos essas incontáveis vidas dentro de nós. E nós temos, muitas vezes, a atitude de nos colocar para baixo, de nos desvalorizar, nos subestimar, nos depreciar, como se nós não fôssemos nada. Nada. É preciso fazer um esclarecimento. Quando nós estamos passando por uma prova, e essa prova dói, e essa prova pode se apresentar com restrições ou uma expiação, que o indivíduo vem com mais limites ainda, é apenas uma prova ou uma expiação. Não é a definição do indivíduo. Nós não somos os limites que apresentamos nas provas e nas expiações. Os limites são temporários para aprender. Nós confundimos isso e achamos que não temos valor porque estamos passando por uma situação difícil. A situação difícil é um teste. Agora, vamos voltar ao benfeitor. Já viveste vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas lançadas em longo percurso. Quantos milênios nós demoramos para desenvolver as nossas capacidades? Quando Jesus fala, vós sois deuses, o que tem dentro de nós que é divino,
que está esperando para eclodir, para vir à tona, para se desenvolver. Olha só, gente, para nós estarmos agora aqui conversando uns com os outros, isto é resultado de desenvolvimento da capacidade cognitiva, da inteligência, capacidade afetiva, emocional, que desenvolvemos ao longo dos séculos para poder nos relacionar de forma harmônica e fraterna. Se você pegar uma pessoa que tem uma fobia social ou que tem um transtorno grave, ele não consegue olhar nos seus olhos e falar alguma coisa. Ele não consegue entrar num salão do centro espírita e assistir uma palestra, porque ele está atormentado. Nós estamos conseguindo agora ouvir e compreender, ter a capacidade de compreender. Esta capacidade foi desenvolvida ao longo dos séculos. Não é uma coisa que acontece de improviso. Quanto tempo vocês acham que uma mulher demora para desenvolver a capacidade materna? 8 meses? 9 meses? 9 meses é um período de gestação. Para ela desenvolver a capacidade de ajudar pessoas, de educar pessoas, ela levou séculos ou milênios para desenvolver esta capacidade. Quanto tempo o homem demorou para aprender a ser pai? Séculos e milênios, aprendendo a cuidar, a ajudar, a estar junto, a tolerar, a fazer o bem. Treinamos incessantemente, para isso tomar corpo na nossa personalidade. E nós nos subestimamos, nos colocamos para baixo, nos desvalorizamos. Dizemos que não somos nada, que somos um lixo, que nós nunca vamos sair dessa situação. Eu costumo brincar e falar, gente, uma pessoa dessa precisa de obsessor? Não, ela faz o serviço sozinha. Ela consegue se obsediar de tal forma, ela consegue se maltratar, pisar em cima de si mesmo, de tal forma que os obsessores vêm, dão uma olhada e saem correndo, né? Fica com medo de ser obsediado por essa pessoa que se maltrata tanto assim. Nós vivemos numa sociedade que, desde a infância, nós aprendemos a olhar os defeitos, os erros, os insucessos. Nós não aprendemos a ver as coisas boas, não importa o tamanho dessa coisa boa. O sorriso que a sua avó te deu, alguém que ligou e falou oi para você, isso é uma coisa boa. Nós temos que aprender a valorizar as coisas boas que acontecem na vida, porque estas coisas boas são alimentos psíquicos. Como que eu, como personalidade, vou me engrandecer, vou crescer, se eu não me alimento das experiências que eu passo? Se eu fico brigando com as experiências. Então, voltando ao benfeitor. Trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Alguém sabe quanto tempo demora para uma pessoa fazer um curso de graduação? Acho que sabem. 5 anos. Ronaldo falou 5 anos. É isso daí, um curso de graduação. Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo demora para desenvolver a humildade? Quanto tempo demora para desenvolver a sociabilidade? Quanto tempo leva para o indivíduo aprender a cuidar de uma pessoa doente? Quantas experiências ela passou cuidando de pessoas para poder socorrer, acudir? As nossas conquistas são milenares. André Luiz fala que nós demoramos 1,5 bilhão de anos para atingir a idade da razão.
Da conquista da idade da razão até os nossos dias, temos 200 mil anos de desenvolvimento psicológico. A gente poderia dizer mais ou menos que nós demoramos para estar do jeito que estamos agora 1 bilhão e 700 mil anos de dias. Já pensou nisso? Depois ele continua, tua mente já possui, olha bem a colocação, nas criptas da memória, na memória, recursos enciclopédicos. Recursos enciclopédicos. Você pega uma enciclopédia de 10, 20 volumes, que trata de todos os assuntos, nós temos esses valores dentro de nós. E como eu falei dessa sociedade patológica que cultiva perceber apenas o sofrimento e as dificuldades, nós deixamos de tomar contato com as nossas capacidades, com as nossas possibilidades. É comum o pai, ao olhar o boletim do filho que está em vermelho, falar: você é um burro mesmo, é um idiota, você nunca vai passar disso. E às vezes a criança leva isso até o final da vida. Ele cumpre o que o pai propôs. Em vez de ver as qualidades, ele foi na escola, tirou nota vermelha, mas ele fez as provas, ele não passou porque ele tem dificuldade. Mas ele está se esforçando. Isso mostra esforço pessoal, determinação. Então, o pai identifica o defeito do filho e fica provocando, seu burro, seu estúpido, em vez de incentivar. Não, você vai conseguir, você tem capacidade, é só estudar um pouco mais. Nós te amamos, nós queremos o seu bem, nós vamos te ajudar. É cultivar sentimentos positivos, colocações construtivas. E alguns pais dizem: tirou nota azul é porque é sua obrigação. Eu não elogio, não, porque é obrigação dele. Tem que elogiar, porque ele se esforçou para tirar aquela nota. Essa falta de elogio é de um pai ignorante. Ignorante que não sabe que nós precisamos de motivação. Você queria que seu mentor chegasse para você e falava: se vira, cuida da sua vida, você tem que acertar. Não, eles chegam e incentivam, você está indo bem, tenha calma, tenha paciência, você vai conseguir, confia mais. Nós precisamos aprender a fazer isso. Então, a nossa mente possui esses valores enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Nós já reencarnamos em todos os grandes centros do planeta. Vamos pensar no seguinte: cada país ou cada estado são salas de aula. Quando nós estamos na sala de aula do Brasil, nós vamos aprender sobre miscigenação, uma série de matérias importantes, como aprendemos na Europa, na Ásia. Tudo o que aquelas escolas poderiam oferecer, ou seja, aqueles países, nós aprendemos e guardamos dentro de nós. São valores enciclopédicos. Nós precisamos aprender a reconhecer, quando Jesus propõe: ama ao próximo como a ti mesmo. Como que nós nos amamos? Não é só comprando celular novo, sapato novo, indo ao shopping. É nos respeitar, reconhecer nossos valores. Mas alguns espíritas não reconhecem os seus valores, porque é falta de humildade.
E aí o que ele tem que fazer? Tem que enfiar o valor embaixo do tapete. Como assim? Se eu me esforço para adquirir uma virtude, quando eu adquiro, eu jogo ela fora? Não é usar essa virtude como arrogante para passar em cima dos outros, mas é como constatação de que eu consegui ou estou conseguindo desenvolver qualidades. Eu preciso reconhecer. Imagina se você entra numa empresa, você fala que é qualificado para uma área, a empresa te pega e a hora que você começa a trabalhar, você não usa os seus conhecimentos porque seria falta de humildade. Você tem que negar os seus valores. Você vai ser demitido na hora. Ou usa os seus conhecimentos ou está fora. Se eu não me aproprio da minha experiência, eu não aprendi. Então vou ter que reencarnar de novo até aprender. Porque a reencarnação objetiva a evolução do indivíduo. E se eu não aproveito a minha existência para evoluir, eu tenho que voltar e repetir. Quando eu aprendo uma matéria, por exemplo, uma matéria que constantemente no Espiritismo nós somos incentivados a desenvolver, é a caridade, o altruísmo. É uma lição que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a ser bons. Nós temos que aprender, nós temos que desenvolver essa qualidade. Nós temos que aprender a ser altruístas. E como faz para aprender a ser altruísta? Se exercitando. Se você é egoísta de tal modo que você só pensa em você, começa todo mês ou toda semana a levar um pacote de açúcar no centro espírita que você frequenta ou numa instituição. Isso é exercício de altruísmo, de fazer o bem. No começo você pode fazer sem pensar em bondade, sem querer o bem do outro, mas com o tempo você vai aprendendo a amar o outro. Nós aprendemos a amar o outro, não é uma coisa pronta, não é uma coisa que vem do nada. Se nós fomos criados simples e ignorantes, é óbvio que na simplicidade e na ignorância, nós não temos o amor desenvolvido. Como que nós vamos amar o próximo? Nós vamos amando à medida que vamos desenvolvendo as nossas capacidades. Então, o que você acha dessa enciclopédia que você tem dentro de você? Que tal confiar mais em nós mesmos? Que tal? Eu sou capaz, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Eu não preciso ser um sábio, eu tenho que saber, não preciso saber de tudo. Mas aquilo que eu estou envolvido, melhorar. Por exemplo, nós vamos no centro espírita, trabalhamos na assistência social, na assistência espiritual. Que tal qualificar o nosso comportamento no centro espírita? Qualificar, me tornar melhor hora que eu for dar passe. Hora que eu for dar passe, eu vou me concentrar ao máximo para estar em sintonia com os benfeitores, para doar o melhor de mim. E não fazer um passe mecânico. Hora que eu vou fazer uma entrevista, vou tentar dar o melhor na entrevista para compreender a pessoa. Teu perispírito já se revestiu em porções da matéria de todos os continentes. Todas as etnias nós já vivemos. Todas as etnias. Todas as etnias são escolas de aprendizados de várias experiências significativas. Por isso que é uma arrogância, é uma tolice o preconceito, o racismo. É ignorância pura, falta de conhecimento. Nós somos todos centelhas divinas. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos da penúria no plano terrestre. Nós já fomos ricos e pobres, belos e feios,
cultos e incultos. Nós já passamos por tudo isso. E na sociedade que vivemos, nós aprendemos socialmente, junto com os nossos interesses pessoais, de querer ter muito dinheiro, porque se nós tivéssemos, nós acharíamos que seríamos mais caridosos, mais altruístas. Nós já passamos pela riqueza e o que fizemos com ela? Por que hoje a gente tem restrição financeira ou restrição corporal? Abusou no passado. Então, não é uma experiência que nunca vivemos. Não, nós já vivemos, nós temos esse patrimônio dentro de nós. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. É interessante, uma vez eu vi uma charge na revista Espírita, onde aparecia um mendigo pedindo esmola, mas com ar de nobre, de nobreza. Então, o que sucede? Ele estava, na vida presente, paupérrimo, como um mendigo, mas ele ainda se sentia um nobre do passado. Ele se conservava ainda mentalmente como a pessoa poderosa que foi no passado. Então, olha só. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade. Então, você encontra, às vezes, uma pessoa que é desvalida de poder, mas se comporta como fosse mandasse em todo mundo. São aspectos da personalidade que ele viveu na vida anterior, de poder. Ele ainda conserva os traços de poder na vida presente e se comporta como poderoso. Como eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa, que ele era um executivo de uma grande empresa. Ele tinha um conhecimento muito profundo da área dele, mas ele se sentia uma fraude. Ele se sentia incompetente. Por quê? Porque na vida dele passada, ele teve uma experiência de ter uma profissão subalterna, ser desprezado pelas pessoas, e na vida presente ele era altamente intelectual, cognitivo, pensa nisso, é pensamento, mas ele se sentia incompetente. Então, isso acontece muito entre nós, no meio da família, no trabalho. Por exemplo, você sabe que deve amar a sua mãe e o seu pai. E às vezes você sente ódio ou raiva por eles. Então, a gente pensa uma coisa e sente outra. O sentimento, invariavelmente, vem de experiências anteriores. Então, se hoje nós estamos participando de um quadro de subalternidade, de ser submisso, nós estamos aprendendo a educar nossa personalidade contra a arrogância do poder que desfrutamos em vida anterior. É um aprendizado. Você veja que tem pessoas que se esforçam, leem, fazem curso e não conseguem ascensão profissional. Não conseguem resultados positivos. O outro não se esforça, não estuda, se inscreve num concurso cheio de bobeira, de brincadeira e passa e ganha um salário tremendo e não estava nem aí por isso. Então, nós vemos que esses acontecimentos atuais são permeados pelas experiências anteriores. A nossa vida atual é a continuidade daquilo que viemos fazendo ao longo do tempo. Então, ninguém muda de um momento para o outro, né? Allan Kardec vai dizer que
a partir do momento que nós reencarnamos, nós damos sequência imediata ao que vínhamos fazendo anteriormente. Não é uma mudança brusca. O indivíduo não sai de ignorante e se torna um gênio. Mas, por exemplo, poderia acontecer, o indivíduo hoje é um ignorante, inculto, e na próxima vida ele reencarna como um gênio. Por quê? Não porque ele ganhou uma intelectualidade privilegiada, porque ele já era gênio. E ele passou pela experiência de ser inculto, mas a genialidade estava dentro dele. Então, depois que ele passou pela prova ou pela expiação de ser ignorante por algum aprendizado, ele volta àquelas genialidades que ele não perdeu. Entendendo genialidade como uma pessoa que desenvolveu bem o seu intelecto, a sua sociabilidade, etc., que todos nós vamos desenvolver. Todos nós, sem exceção. Ninguém é diferente. O gênio não é um privilegiado que tem um corpo premiado e é diferente dos outros. Não, todos nós estamos na mesma parada. Veja a Gênese quando Allan Kardec fala do homem de gênio. É alguém que estudou bastante, que se preparou. E nós estamos fazendo isso. Tuas energias genéticas e afetivas já plasmaram corpos nas condições morfológicas de todas as raças, como nós falamos da etnia, todas as raças. Aí você pega um arrogante, de nariz empinado, que acha que é melhor do que os outros, pisa nas pessoas e reencarna naquela etnia que ele tinha preconceito. Como fica a cabeça dessa pessoa? Olha o que a prova traz para ele. Ele se achava melhor do que todos. Por isso algumas pessoas negam a si mesmas, porque elas conservam ainda imagens do passado. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Eu estava escutando outro dia uma palestra e a pessoa dizia, olha, e Joana de Ângeles também fala a mesma coisa, que nós estamos tardando o nosso processo evolutivo. E a pessoa dizia, gente, nós já participamos de todas as festas, de todas as regalias, de todas as posições. Isso já é cansativo, a gente vem fazendo isso há séculos. Está na hora de mudar. E nós ficamos escravizados por estas festas do mundo que não agregam nada. Não estou aqui querendo me apresentar como um conservador, que o espírita não deve sair. Não, o espírita deve viver socialmente, participar da sociedade, mas tem que selecionar coisas que não agregam mais nada. A gente poderia chamar isso de inteligência evolutiva. E não de escravo das paixões anteriores. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horror às magnificências do belo. Nós já vivenciamos tudo isso. Tudo. Nós temos 5 minutos, é isso? Taiguara? Temos 10. 10. Ok, então. Então vamos lá. Então seus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos. São experiências que nós vivenciamos que são agregadas na personalidade. Não dá para entender a vida se não levarmos em conta essas experiências milenares através das várias existências. Né? Senão fica sem sentido, não dá. Aí nós vamos acreditar que algumas pessoas são privilegiadas, outras não, que tem apadrinhamento no processo evolutivo e não tem.
Teus pulmões já respiraram ar de todos os climas, todos os climas. E depois continua, teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Algumas pessoas, às vezes, por conta dos abusos que cometeram nessas experiências, voltam fragilizadas, com dificuldades de lidar com a existência por causa dos desajustes que foram provocadas no perispírito, trazendo no corpo as marcas desse passado, né? Então, basta dar uma olhada para nós, como nos encontramos. Somos pessoas lúcidas ou obscuras, determinadas ou fracas? Como que nos apresentamos? E o modo que nos apresentamos hoje não é para ficar assim, é para mudar. É para mudar, né? Nós não podemos nos conformar com esse estado de coisas e ficar detidos numa situação que poderia mudar. Ressalva. É claro que tem expiações ou provas que a pessoa pediu e é importante ela passar. Quando ela tem consciência, ela pode transpor. A prova é reversível, ela muda. A expiação, não, ela tem pequenas alterações, mas a pessoa vai assim até o final da vida. Então, determinados hábitos que nós temos, vícios, paladares, etc., podem ser melhorados, podem ser aperfeiçoados. Eu costumo dizer o seguinte, hoje é o esboço de amanhã. Quer saber o que você vai ser na vida futura? Dá uma olhadinha para você mesmo agora. O nosso comportamento atual é um esboço da vida futura. Se eu sou hoje uma pessoa omissa, egoísta, que só pensa em mim, este meu comportamento está plasmando o futuro. Eu vou ter um futuro como consequência de hoje. É claro que na vida espiritual nós podemos receber orientação e mudar algumas coisas. Mas você pega uma pessoa hoje que fica arrumando briga com todo mundo, despreza as pessoas, coloca para baixo, maltrata, espezinha, etc, etc. Todo o mal que ela está fazendo está registrado na mente dela. Estes registros vão se apresentar em forma de tormentos. Então, os erros que ela está cometendo agora está plasmando, está delineando existências futuras cheias de limites, por conta do que ela está fazendo agora. Ao mesmo tempo, com esse conhecimento que o Espiritismo faz, aliás, lembrando Allan Kardec, o espírita sabe de onde vem, o que está fazendo aqui e para onde vai. Gente, este conhecimento é precioso. Nós podemos mudar o nosso futuro. O que nós fizermos hoje de melhoria na nossa personalidade está propiciando um futuro melhor. Porque não tem privilegiado. O indivíduo, para ter uma condição melhor, evolutiva, ele precisa ter merecimento, não é apadrinhamento. Merecimento se tem através de ações boas, construtivas. Eu costumo sempre falar dos completistas, que está no livro de André Luiz, Os Missionários da Luz, que são as pessoas que, ao reencarnar, cumprem 100% do que programou na vida espiritual. E eles falam que a maioria de nós falhamos de 50% a 70% do que programamos fazer. 50% a 70%. Estamos muito aquém do que podemos atingir, né? E esses espíritos, quando reencarnam, os completistas, eles pedem corpos que não chamem a atenção dos outros. Sabe por quê? Porque eles já têm o ego resolvido. Eles não precisam de holofotes em cima deles para se sentirem importantes. E eles
reencarnam em corpos resistentes porque têm merecimento. Às vezes a gente fica brigando com a vida. Ah, mas eu queria ter um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um emprego melhor. Nós temos o merecimento? O que nós fizemos para ter algo melhor? O que dá para entender até agora, que o modo como nos encontramos foi o que nós fizemos até agora. Olha como nós estamos. Então, precisamos mudar. Mas deixa eu terminar aqui, porque é muito importante o término dessa lição. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Olha, para quem está entrando agora, esta bela lição é de Militão Pacheco, que consta no livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Agora olha o que ele fala. Eis porque o Espiritismo te pergunta. Não julgas que já é tempo de renovar? Gente, nós já temos todos os conhecimentos. Não estou dizendo que nós esgotamos o conhecimento, mas nós temos conhecimentos suficientes para fazer alguma coisa. E ele continua. Sem renovação, o que vale a vida humana? E André Luiz vai dizer num livro dele, Sol nas Almas, o espírita que não progride nos últimos 3 anos está perdendo tempo. Se você se auto-observa, você é igual a 5 anos atrás? A 10 anos atrás? Se é igual, tem alguma coisa errada. Imagina se você entra na universidade e faz 5 anos de universidade, quando chega no fim da universidade, você sabe só o que você sabia quando começou. Tem alguma coisa errada. Passou 5 anos sem aprender nada. Continua. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de se transformar. Militão Pacheco. Eu acho essa mensagem fantástica, extraordinária. Faz um retrato nosso do processo evolutivo. Arrancando o ser humano dessa visão míope, distorcida de si mesmo, de menos-valia, de não se dar importância, como se isso fosse humildade. Humildade é uma virtude, não é uma neurose. Tem gente que se coloca para baixo achando que é humildade. Isso é neurose, isso é perturbação. Humildade é virtude, é uma coisa nobre. É a capacidade de perceber as suas capacidades e limites. Agradeço a todos pela participação. Agora estou à disposição de vocês, Taiguara. Excelente, Mário. Muito obrigado. Nossa, e para a gente essa mensagem é muito especial, não é à toa, né? Porque Pois é. Um carinho muito especial, inclusive o slogan do SEDAMP, né? Um título ama, trabalha e serve. Está nessa lição também, no finalzinho, ele fala ama e trabalha e serve, né? O Militão, né? Eu achei muito interessante, você percorreu assim cada item, acho que a gente nunca teve esse tempo de pensar cada frase como você trouxe para a gente, né? E aí eu vou abrir
perguntas, interações aqui do pessoal do Zoom e do Facebook. Pessoal, por favor, mandem suas perguntas. E eu vou fazer uma pergunta. A primeira pergunta eu vou fazer, você falou sobre inteligência evolutiva, né? Da gente ter nós estamos nessa fase já. E isso tem a ver com esse momento de transição que nós estamos passando, esse momento desse mundo de regeneração que já se aproxima, já se cerca agora nessa nova era. É o momento da gente usar a nossa inteligência evolutiva para as nossas escolhas? É isso, mais ou menos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós estamos num momento significativo. Bom, primeiro a gente não pode esquecer da lei de evolução. Nós estamos encarnados para evoluir. Portanto, estamos em processo de evolução. E a situação que estamos encontrando no momento faz parte desse processo de desenvolvimento de uma série de capacidades, né? Como nós conversamos no início, você veja que avanço determinados programas de computador, eu queria usar um nome que me escapou agora, as plataformas que têm surgido, aproximando as pessoas. Agora, veja, essa inteligência evolutiva, e Joana de Ângeles fala de um outro modo que eu acho muito significativo, ela chama de autoconsciência. O que é autoconsciência? É o indivíduo aproveitar os seus conhecimentos objetivamente para fazer as coisas, sem ficar em cima do muro, sem ficar com subterfúgios, sem ficar fugindo. Se nós temos esse conhecimento, é para aplicá-lo em nossa existência, para melhorar a nossa existência. Então, por exemplo, se eu sou autoconsciente de que eu sou egoísta, eu tenho que atacar esse problema na minha personalidade. Eu não posso ficar apenas com o conhecimento que eu sou egoísta e não fazer nada. Como assim? Eu já tenho conhecimento. O Espiritismo veio romper com essa coisa da religião só através da fé. Não. A proposta do Espiritismo é transformar o conhecimento em ação, a caridade, né? A gente já tem conhecimento do cristianismo há 2000 anos, e o que a gente faz com esse conhecimento? Nós vamos ficar mais 2000 anos cheio de conhecimentos, cheio de tratados, sem colocar em ação esses conhecimentos? Não. Excelente, Mário. Perguntas, pessoal? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Mário? Temos aqui a presença da Sônia Campos hoje. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Tudo bem? Evanira, Tereza. Podem perguntar, pessoal. Taiguara, eu tenho uma pergunta. Claro. Como a gente faz para diferenciar o que eu coloco como meu valor, o que eu tenho de qualidade, de valorizar quem eu sou, como eu sou, sem correr o risco de ser soberba, de ser egoísta, de ser arrogante às vezes? Entendi, Sheila. Olha, Sheila, nós temos de alguma forma um conhecimento que já dá para a gente fazer o discernimento de algumas coisas. Às vezes, eu tento ser objetivo. Se você pega no dicionário e você vai ver o que é soberba, o que é arrogância, você vai ver se aquela descrição combina com você. Se não combina, não tem nada a ver, né? Agora, outra coisa, nós não fomos treinados para reconhecer os nossos valores. E nós não sabemos fazer isso. Por isso a gente fica no impasse. Será que eu sou? Não sou? Sou egoísta? Não sou? Então, essa necessidade de autodescobrimento é muito importante. Então, por exemplo, você pode pegar uma característica da sua personalidade que se destaca. Por exemplo, você é simpática. Então, você pode começar a estudar a sua simpatia para entender uma qualidade. Como que eu sou simpática? Eu sorrio para as pessoas, eu sou solícita, eu procuro ser legal, etc.
Então, você vai conhecendo as características da simpatia. E, ao mesmo tempo, você fala, mas eu estou muito vaidosa. Vai no dicionário e pega o que é vaidade. Veja se você tem aquele comportamento. Outra coisa, nós estamos em processo evolutivo. Nós temos mesclas de sentimento. Nós temos mescla de caridade e egoísmo, de bondade e maldade. Isso ainda faz parte da nossa personalidade. A falta do conhecimento de que isso ainda faz parte da personalidade, algumas pessoas desistem de fazer o bem. Por exemplo, a pessoa vai no centro e vai escutar uma palestra. Enquanto ela está escutando palestra, ela começa a ter pensamentos negativos na cabeça. Aí ela começa a ficar preocupada. Meu Deus, os espíritos estão vendo o que eu estou pensando. Eu vou embora, não volto mais aqui. Eles estão vendo que nós temos fraquezas e valores. Isso acontece porque nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, nós temos esse degradê de um estado ao outro que faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, não esqueça da colocação de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se amar, se valorizar, se respeitar. Perfeito, não. Obrigada, Mari. Obrigado eu, Sheila. Tereza, uma colocação, Tereza? Na verdade, não é uma pergunta, porque ele traz tanta coisa, é tão rico de se fazer a autoanálise, né? São tantos tópicos que ele coloca para você se avaliar, para você se ver, que eu achei muito rico. Eu depois preciso pegar e fazer uma série de anotações para mim, depois eu vou ver a gravação de novo, porque é muito boa. Essa coisa da inteligência evolutiva, uma coisa para mim é a evolução, o processo evolutivo, a outra é a inteligência evolutiva. E aí é uma coisa que é um conceito que eu não tenho comigo, né, de inteligência evolutiva. Então, é uma coisa muito legal. Agora, Obrigado, você falando, aí, Mário, respondendo a pergunta da Sheila, né, teve um livrinho que me ajudou muito quando eu comecei a fazer um pouco de autoanálise, que é do Ney Prieto, um livro verdinho que agora eu esqueci o nome. Acho que eu sei qual que é, eu sei. Muito bom, muito bom. Ele é muito bom porque ele coloca essas coisas que a Sheila comentou, de você se olhar quais são as suas reações, né? Não as suas ações, né? Suas reações em relação às coisas, e aí você começa a se posicionar um pouco melhor. Eu preciso achar o nome desse livro. Mas é isso, achei fantástico. Obrigada. Obrigado, Tereza. Vanira, pode falar. Indo ainda na fala da Sheila, né? Assim, essa questão de uma conquista, digamos assim, de uma virtude, até então, né? Era um valor indevido. As nuances, né? De como a gente passeia nisso, né? Então, eu penso no orgulho. Então, esse orgulho no dia a dia não existe nas relações, ele não existe na questão de uma condição financeira, não existe. Mas faça como diria meu pai, faça continência com o meu chapéu. Ficou claro? Eu queria que você explicitasse mais. Assim, vamos supor, orgulho. Vamos discutir o orgulho. Sim. Então, não há esse orgulho no dia a dia, nas relações, não existe. Então, aparentemente, alguma coisa que já se venceu. Mas diga que um trabalho que eu fiz profissionalmente, um trabalho que eu fiz, alguém queira assumir aquele mérito. Nossa, desequilíbrio total. Algumas situações, né, específicas. Você veja, é interessante essa colocação, porque aí também entra os papéis sociais. Às vezes a gente mantém um papel
um papel legal, por exemplo, de humildade, e de repente passa por uma experiência que essa experiência evoca no mundo interior do indivíduo tudo aquilo que não foi resolvido, tudo aquilo que ainda é ameaça, que está escondido dentro dele. Aí eu volto ao que falamos com a Sheila, a necessidade do autoconhecimento, né? Que olha, é uma coisa tão falada, autoconhecimento, e muito pouco usada. Se você pegar os livros que tratam sobre autoconhecimento, são poucos. Cursos que falam de autoconhecimento são poucos. Por quê? Porque nós não fomos treinados a isso. Nós fomos treinados a olhar só fora, olhar os outros, a sociedade, o que os outros estão fazendo, tomar contato consigo, não. E trabalhar esse orgulho, essas paixões, né, é muito importante para que nós possamos nos compreender cada vez mais. Porque são uma série de resistências, uma série de empecilhos, de impedimentos que dificultam o indivíduo tomar contato consigo mesmo. Obrigada. Exatamente. Vou mandar um abraço para o pessoal do Facebook aqui, Maria Trifone, Conceição, Maria Ceci, a Edna, Marina Mena, a Cidinha hoje está no Facebook, o Marcelo Lucarelli, que está sempre conosco, a Maria Cristina, o Paulo Eduardo Barros, e a Maria Trifone coloca assim para a gente: não acreditar na pluralidade das existências é no mínimo afirmar que Deus seria injusto, né? Ela coloca assim para a gente, um comentário à sua fala mais anterior. A Conceição fala: já é tempo de renovação, com amor de Deus e ajuda dos nossos mentores vamos conseguir, né? E todo mundo elogiando as suas reflexões, Mário. A Maria de Fátima também, Maria de Fátima da Silva, e Ana Morales também do MEI conosco aqui, participando dos comentários do Facebook. Mais alguém gostaria de fazer alguma última pergunta para o Mário? Ronaldo, por favor. Bom, boa noite novamente. Boa noite. Passamos, né? Já não é mais segredo para ninguém, até foi tema da palestra. Passamos várias encarnações ocupando quase todos os cantos do planeta. Não é? Se ainda somos carentes de aprender o que é necessário ainda para evoluir. Há 2000 anos atrás, Jesus veio falar: ame e sirva com humildade. Não aprendemos. E cada problema que passamos é justamente para a gente enxergar que precisamos agir com humildade. Mas essa humildade não precisa ser exacerbada. Eu sou humilde, não é isso. É você trabalhar e servir e não se sentir afligido pelos problemas. Porque quando há aflição desses problemas que nós sentimos ali com o coração aflito, é porque é onde nós precisamos trabalhar. Seria isso? E nós trabalhar esses problemas? Sim, alguém já disse que aquilo que a gente não aprende, a vida repete. Então, é a mesma coisa, quando você faz uma prova num curso, a prova é para testar se você aprendeu. Se não aprendeu, tem que fazer de novo. Então, as experiências que nós passamos objetivam nos ensinar. Se nós estamos numa escola, e alguns dizem um grande hospital também, é para aprender as lições que são passadas, né? E olha só, é interessante o seguinte: como nós ainda não temos autoconhecimento, nós ainda não sabemos mergulhar em nós e sondar o nosso interior, nós temos aloconhecimento, conhecimento que vem de fora, ainda não é de dentro. Então, quando nós nos relacionamos com o outro, que é uma pessoa difícil, ou uma pessoa legal, uma pessoa neutra, uma pessoa exigente, esse contato com o outro vai gerando respostas em nós, que nós vamos nos conhecendo. De repente, a pessoa chega e fala: eu tive uma promoção na empresa. Aí eu falo: mas eu vou conseguir um emprego melhor, alguma coisa assim, estou mostrando a minha inveja. Então, aquilo que ele falou desencadeia uma resposta em mim,
que mostra ainda um defeito de personalidade. Então, nós precisamos dessa diversidade para poder nos conhecer. Agora, olha que interessante. Às vezes, na programação reencarnatória, nós não somos colocados em determinadas situações porque elas poderiam evocar lembranças nossas que nos traria perturbação psíquica. Um caso simples. Por exemplo, se eu lembrasse quem foi o meu pai no passado, isso poderia me atormentar na vida presente. Então, eu não tenho esse conhecimento para preservar o meu equilíbrio. Outra coisa, às vezes a nossa reencarnação é programada aqui no Brasil e não na Europa, porque na Europa já está tão viciada a personalidade em algumas coisas que ela poderia repetir situações. Então, reencarna num ambiente que não conhece muita gente para renovar, porque ela não pode ter determinados estímulos, senão ela repete. Muito interessante. Edna? Edna, gostaria de fazer uma pergunta? Eu queria, assim, falando a respeito das pessoas, daquela partezinha que você falou, Mário, sobre as pessoas que se auto-obsediam, né? Que às vezes a pessoa se foi tão para baixo, se faz um trabalho tão contra si própria, que nem precisa de um obsessor, que ele vai sair correndo porque a pessoa já está fazendo o trabalho sozinho. Isso. Então, isso enquadra no quadro da falta de autoconhecimento, porque a gente encontra várias pessoas no caminho que fazem isso, que apesar de você falar para a pessoa o tempo todo, você é muito boa, você é bonita, você é capaz, você é isso, você é aquilo, a pessoa não vê. Por mais que todo mundo fale, tipo, 10 pessoas falam você é boa, mas ela continua achando que não é. Isso também enquadra no falta de autoconhecimento, ou seria já daquela outra parte que você falou a respeito de fazer sequelas, lembranças de uma outra passagem? Pode ser os dois, mas a gente pensaria do seguinte modo: para a pessoa se autoconhecer, ela tem que ter um certo grau de equilíbrio. Ela tem que ter uma certa capacidade para se compreender, senão ela mistura tudo. E a psicologia mostra bem isso. E, ao mesmo tempo, não é incomum essa pessoa que se coloca para baixo, que não reconhece seus valores, de estar se auto-obsediando, né? Então, é um conjunto de coisas que acontece. A auto-obsessão é quando ela faz mal a ela mesma, né? A falta de autoconhecimento é ela não conhecer a si mesma. Não conhecer as suas tendências, não conhecer as suas qualidades. Ela pode, por falta desse conhecimento de si mesma, se auto-obsediar por alguns outros motivos. Então, por exemplo, ela pode colocar na cabeça que ela não é boa o suficiente, que ela é má. E com essa ideia de não ser boa e de ser má, ela pode ficar se atormentando, o que é uma auto-obsessão. Eu queria mostrar para vocês, eu acho que eu não vou conseguir agora, que você falou nesse tema, desculpe de sair da cena, mas eu lancei um livro faz um tempo chamado Auto-Obsessão, que fala justamente desse processo da pessoa fazer mal a si mesma. O subtítulo do livro é Auto-Obsessão, quando fazemos mal a nós mesmos. E, gente, isso acontece mais do que a gente imagina. Por exemplo, uma coisa simples. A falta de autorrespeito faz com que a pessoa deixe que os outros façam piada dela, que brinquem com a integridade dela, etc. E aí voltamos à inteligência evolutiva. O quanto eu estou compromissado com o meu crescimento de deixar que os outros me coloquem para baixo, me perturbem. Qual é o compromisso que eu tenho comigo? Muito obrigada. Perfeito. Excelente. Obrigado. Aliás, muito bom o livro. Obrigado. Muito bom, vamos procurar. A Tereza compartilhou aqui conosco, o livro é Manual Prático do Espírita, do
do Ney Pietro Pérez. Exatamente. Muito bom. É muito interessante mesmo, né? Muito bom. Ótimo, pessoal. Mais alguma pergunta, né? As pessoas só agradecendo muito a reflexão da noite aqui no Facebook. Mário, muitas mensagens de carinho aqui. Muito obrigado. Para você, agradecendo a gratidão. E a gratidão de todos nós aqui. Obrigado pela palestra da noite, pelas reflexões. A gente agradece muito a sua vontade de sempre. 10 anos Eu depois, também agradeço. formando ao CEDAMP virtualmente. Com muita alegria. Eu que agradeço, estou feliz e à disposição de vocês. À disposição. Vamos marcar mais vezes, por favor. Deixa eu fazendo o convite. Vamos sim. Tá bom? Muito obrigado. E eu só queria divulgar. Então, você está lá, Desafios e Soluções, da Rádio Boa Nova. Como é que está sendo essa na pandemia, o programa? Então, eu estou fazendo online, né? Toda sexta-feira às 11 horas da manhã, que passa tanto na Rádio Boa Nova como na TV Mundo Maior. E eu faço um estudo do livro de Joana de Ângeles chamado Seja Feliz Hoje, toda segunda-feira no meu Facebook às 21 horas. Olha, seja feliz hoje, todas as segundas às 21 horas. Isso. E o programa da rádio, sextas-feiras às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã no Facebook da rádio ou no TV Mundo Maior. Tá? Isso. Perfeito. Vamos acompanhá-lo aí nas atividades. Fico feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mário. E assim a gente agradece a participação de todos. A gente vai partindo agora para a segunda parte do nosso trabalho, envolvendo com muito carinho a nossa Evanira, que vai nos representar nas vibrações amorosas da noite de hoje. Depois de ouvirmos, né, essa fala de militão, de responsabilidade para se acordar e agir, nós vamos procurar dentro de nós o melhor que nós temos, cada um de nós. Nesse momento, nos nossos lares, que com certeza já estão iluminadas pelo dia, pelo momento, pela orientação, a espiritualidade presente, nos fortalece, nos sustenta muito nessa ação. Vamos agir, propondo que todos nós mentalizemos dentro do nosso peito, do ladinho do coração, aquela glândula do timo, que resplandece, que se atenua, que reflete, que encaminha toda a nossa doação, nosso amor em forma de energias calorosas, que sob a égide do Dr. Militão, elas se organizam num todo e que esse todo luminoso, energético, como se fosse um planetinha, ele alça o voo. Ele envolve carinhosamente todo o nosso planeta Terra. Ele aquece, ele trata, ele ampara, ele sustenta esse planeta. Essa nossa energia na forma de um planetinho que zigazeia, que demarca todos os continentes, os mares, as florestas, acalmando, serenando, pedindo tolerância e paciência, que acalenta, que agasalha, que acolhe em todos os continentes,
aqueles companheiros que estão necessitados nesse instante da orientação paterna, da fé e da esperança. Mentalizando ainda esse planetinha, demarcando o mapa do nosso Brasil. Coração do mundo, que será, quando depender de nós, a pátria do Evangelho. E aí esse planeta, que são as nossas energias amorosas, que sejam refrescantes, que se liquefaçam na nossa floresta amazônica, no Pantanal, que acalme, que desacidente o animal, que trate o vegetal. Esses irmãozinhos que nos possibilitaram chegar até aqui. É a nossa carinho, o nosso querer, a nossa vontade, a nossa doação. Que demarque a capital deste país. Que ali, mais do que nunca, onde tantas decisões estão sendo tomadas, que elas sejam efetivas, que proporcionem a todos a condição de cada um existir e se melhorar. Que cada dirigente, desde o cargo mais alto até o mais ínfimo gerência de uma empresa menor, tenha suas decisões permeadas pela responsabilidade, pela integridade, por todas essas cobranças que Militão provoca em nós. Que essas nossas energias, e esse planeta como se esboroa nesse Brasil querido, e a energia invade hospitais, casas de saúde, invade as ruas, invade os lares onde estejam algum companheiro num processo de dor física, emocional e espiritual, que invade o abrigo das crianças, a casa dos idosos. Essa nossa doação de renovação, de coragem, aonde aqueles jovens que estão alijados da sociedade nesse momento, e daqueles adultos também. Confiança, certeza, estímulo, esperança. E as nossas doações carinhosas, envolvendo todos os companheiros que sintonizaram com algum partícipe, com algum trabalhador da Casa de Militão, da Casa de Irmãs, em nome, no registro de nomes, que esses irmãos todos tenham a certeza de que nesse momento, cada nome, cada endereço, a espiritualidade está registrando e está abraçando aqueles que eventualmente terminaram esse período neste planeta. E essa nossa doação amorosa, que envolve a todos que se uniram nesta noite, com a ousadia de se unir em nome de Jesus. Que todos nós sejamos beneficiados, que seja uma palavra de coragem, de responsabilidade para nosso processo evolutivo. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, certos todos os nossos irmãos do caderno,
de vibrações receberam essa nossa doação amorosa de energias salutares nesse momento desafiador. Nesse instante, depois de tanto recebermos, vamos envolver com muito carinho a nossa irmã Olinda, que vai nos representar na prece de agradecimento do Evangelho da Noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim encerramos mais uma palestra especial, agradecendo muitíssimo a presença do nosso querido Mário Mas. Mário, muito obrigado. Eu gostaria de falar uma palavra final antes de encerrarmos. Eu quero agradecer a vocês todos, os internautas no Facebook, todo o pessoal que está nessa plataforma. Agradeço ao benfeitor Militão Pacheco de nos possibilitar esse contato, que todos estamos interligados através dos fios mentais para ajudar nesse processo de evolução do planeta, fazendo alguma coisa de bem. Exatamente. E com essa mensagem a gente termina a nossa transmissão de hoje, agradecendo a participação de todos no Facebook, que tenhamos uma semana de muita paz e muita luz para todos nós, e esperamos todos na nossa próxima palestra, quinta-feira, às 19h30. Esperamos todos aqui novamente. Muito obrigado, pessoal. Muita paz. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Mário. Obrigado. Tchau, tchau. Boa semana para todos.